né? Então, ele com ela, quer dizer, nós governamos, ele está dividindo com Dilma, coisa que antes ele não fazia. Ele tem feito a questão de atestar o preparo dela para dar continuidade nas conquistas que são apregoadas e reconhecidas, né? Agora, isso se transfere? Eu acho que sim. Eu acho que transfere, como a questão de combate à inflação transferiu votos, aliás, para o próprio Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, ele foi o ministro da Fazenda que promoveu o plano real lá atrás, foi eleito muito em função disso. Eu acho que transfere, sim. Mas eu penso que o professor Guilherme acho que tem muita razão na observação que ele faz, porque eu penso que a população também está com uma aspiração superior. Isso também, e não foi pouca coisa, que o presidente Lula fez pelo país, reduziu o grau de desigualdade, tirou quantos milhões de pessoas da pobreza, com suas políticas sociais, aumentou o nosso mercado interno consumidor, é presente e é futuro também, mas de certa forma é passado. A razão pela qual a população quer mais. É o conquistado. É o conquistado. Quer dizer, nós temos que pensar sempre no amanhã. Aliás, a economia é isso. A gente está careca de saber dessa questão. E a sociedade também. Ela conquistou uma coisa que é outra. Eu penso que o candidato ele vai ter que ter uma habilidade muito grande em se mostrar como aquele que vai levar o país para adiante. Olha, que a aspiração não é pequena, por quê? O Brasil não está numa posição ímpar no mundo. O Brasil não é um ás da sustentabilidade em termos de sua matriz energética. Nós temos uma indústria muito limpa, pouca gente fala isso. Nossa indústria é muito limpa, como poucas no mundo. Nós não superamos rapidamente a questão da pobreza em vários milhões de pessoas. Tudo isso está alçando o Brasil numa condição invejável. Nossas empresas não são cobiçadas hoje em dia. Tudo isso está alçando o Brasil numa condição aqui em cima, e a população vê isso e quer isso para ela, quer traduzido para a população. Eu acho que o desafio do novo governo é um desafio terrivelmente difícil, porque significa, de novo, e há quanto tempo a gente não vê isso, não é, Zé Paulo? Há 30 anos, de novo numa estratégia de desenvolvimento, pensar de novo alto, pensar de novo num desenvolvimento, pensar de novo em superar, não é, atravessar aquele rio, não é, que transforma um país subdesenvolvido num país desenvolvido. Enfim, é isso que está, pela primeira vez, talvez em 30, 40 ou talvez 50 anos, nós estamos diante de uma perspectiva desse tipo. Agora, Pois não, professor? Eu me lembrei de uma imagem aqui, quer dizer, não dá mais para você comprar voto com um par de sapatos, que você dá um antes da eleição e o outro depois da eleição. Não basta isso mais. As pessoas estão sonhando com outras coisas, né? E eu acho que além dessa coisa de melhorar de vida, ter uma qualidade de vida melhor, melhorar tudo de qualidade, de ter direito a isso, eu acho que é uma expectativa também, para ser breve, uma expectativa de ordem, pôr ordem nas coisas, sabe? Pôr ordem no Congresso, pôr ordem no Senado, entendeu? Assim como um pouco pôr ordem no trânsito, enfim, nessa falta de convivência civilizada que nós temos, né? Vejam como pegou a lei antifumo. Uma coisa que todo mundo dizia, não vai pegar, não é assim, tá, todo mundo conta, isso é um absurdo, etc. Hoje o que é que nós temos? A maioria das pessoas que continuam sendo fumantes, que são hoje uma minoria isso restrita, vem, esse desejo de mais ordem, viria, talvez estranhamente, minha pergunta pode parecer estranha, viria dessas camadas mais populares, essa classe D e C que emergiu com o mercado interno nesses últimos anos, viria há um estudo recente, está sendo bastante falado, divulgado, do André Singer, que foi porta-voz do presidente Lula no começo do primeiro governo dele, que fala exatamente, que aponta esse ponto, né? O conservadorismo popular dessas camadas emergentes que anseiam por mais ordem. Faz sentido isso? Vem daí essa história? Embora o André tenha sido meu aluno, fez o doutorado comigo e tudo, eu não li esse artigo aí. Tem que ler rapidamente para me informar melhor. Então, não sei sobre essa questão, que base ele está se baseando. Sobre a mudança do apoio popular ao Lula, ele tem totalmente razão. Há várias pesquisas que mostram isso. Na segunda eleição, de fato, ao contrário do eleitorado tradicional do PT, que era mais intelectual, de classe média alta, etc., passou a ser
realmente é classe D e E. Bom, muito bem. Agora, a outra questão não é uma questão de conservadorismo propriamente. Por quê? Por que essa classe que está ascendendo agora, vem dela essa demanda, em parte dela essa demanda? Porque é quem mais sofre com a desordem. É quem é mais passado para trás, é quem é mais mal atendido, é quem é mais, digamos, tratado sem dignidade pela polícia, pelo judiciário, pelo serviço público, etc. Então, e essa não pessoa tem recursos para... Não tem recursos. Enfim, dar um jeito nessa história, né? Vai dar um jeito nessa história. Então, essas pessoas estão vendo que, quando você, como essa coisa que no Rio o Eduardo Paes está fazendo com bastante sucesso, e às vezes exagerando, tem que voltar atrás, etc., essa tal choque de ordem, né? As pessoas estão gostando disso. Não no sentido de que sejam conservadoras, não no sentido de que, bom, eu tenho pouquíssimos recursos, eu estou à mercê de toda digamos, a bandidagem que se faz, não é isso? Então, eu preciso mais de ordem. Eu tenho uma experiência direta com isso, tive há muitos anos atrás, que eu fui secretário de promoção social em Osasco, na prefeitura de Osasco, me ocupava das favelas. E ali havia um pouco esse conflito entre, digamos, os bairros pobres e as favelas. Os bairros pobres eram muito conservadores nesse sentido. Eles diziam, não, eu pago impostos, eu tenho a minha casa, eu tenho que, às vezes eu não consigo pagar, etc, etc. E aí vocês vêm dando tudo de graça para esses invasores.